Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Condomínio Soluções, o programa de nós, Síndicos 5 Estrelas, debatemos o dia a dia do mercado condominial. Logo depois da vinheta, o nosso tema de hoje. E tudo aquilo que acontece na Conde TV. O nosso programa de hoje, até por estar de óculos, é o nosso amigo Walter Pérez, nosso ombudsman, chatbot, relações públicas, saque. Se vocês querem alguma informação, pode chamar direto o Walter. Ele está de óculos hoje para conseguir ler aquilo que vocês escrevem nos comentários para a gente. Hoje, a Valéria Gonçalves, ela colocou: mas e quando o síndico persegue o condômino? Está naquele programa que a gente falou dos haters. E quando o síndico persegue o condômino, aplicando uma multa atrás da outra, mas ao mesmo tempo ele se acha, respondendo inclusive a pergunta dela: estou passando por isso. Já tomei 3 multas sem a devida fundamentação legal. Estou pagando. Bom, aí ter cometido uma infração, aí cabe você ter algumas opções, né? Primeiro você tem direito, normalmente as convenções permitem que você tenha direito a recorrer, né, recurso da multa para uma outra esfera, a não ser o síndico, né, normalmente o conselho, e não havendo sucesso, você também pode recorrer em assembleia, tem algumas situações assim. Júlio, A Valéria comentou e o Júlio comentou 3 multas, tem que ver primeiro o valor dessas multas, né, mas para que ele cesse essa questão, eu recomendaria assessoramento judiciário. Não, eu sou daquele seguinte ditado, cara: pau que bate em Chico, bate em Francisco. Não entendi? Pau que bate em Chico, bate em Francisco. Não entendi. Porque quem tu queres dizer? Se a pessoa, a gente fez um programa dizendo aquilo que nós temos que fazer, o que qualquer cidadão tem que fazer quando é perseguido. Então, se ela está sendo perseguida pelo síndico, se ela segundo é perseguida pelo síndico, O Júlio é que estou botando de um lado do outro, o interesse quem comete. Sim. Entendeu? Então, assim, também tem que sair da sua zona de conforto e correr atrás dos seus direitos, sabe? Porque eu fico, por que ele tá pagando? Entendeu? Cara, se é o depositando em juízo, faço aquilo que eu tenho que colocar. Entendeu? Então, sem ter embasamento, você pode reverter isso, né? E pedir danos morais, ó, pitaco aqui. Isso aconteceu comigo. Eu fui perseguido pelo síndico onde eu morava, que não gostava muito de mim, não sei porquê. Eu tô bonzinho. Só tem a gente de idiota desse Eles me multaram. O síndico me deu 3 multas. Ele é sogro do meu filho. O síndico me aplicou 3 multas por entrar a pé do portão de veículo, né? Enfim, só que aí você pega e olha a história, todo mundo entra a pé do portão de veículo, né? Não tem nada a conversar mais, tem que discutir esse tema da justiça do que pagar ali. Aí eu tentei numa assembleia, consegui reduzir pela metade a multa. Falei, tá bom, vou pagar isso porque o valor que eu paguei ficaria mais barato do que você contratar um advogado e assinar o judiciário. Então, às vezes é isso que precisa ponderar, né? Óbvio, se você tem razão legal, tem aquele senso de justiça, porém, às vezes, é mais rápido, mais fácil de se resolver uma questão do que procurar por mais tempo. Como síndico, tu acha correto que uma pessoa entre pelo portão de veículos? Naquele caso, sim, de bebê, a pessoa entra com bicicleta, a pessoa entra de bebê é uma coisa. Sim, mas uma delas, às vezes, eu tava com um carrinho de bebê. Eu discordo. Portão de veículos é para veículos, para mim já disse. Você vai começar a perseguir agora. Então. Você vai ser perseguir. Pedro Rosendo da Silva disse: boa tarde, o novo cenário está muito bom. A gente está esperando ainda alguém que ficou de providenciar aí. O Augusto Santana colocou: caraca, certidão de casamento, que perseguição. Pois é. Pedro Rosendo também de novo: inimigos sempre vão existir, porém nada como uma boa reza para deixá-los mais perdidos ainda. Exatamente. Possa ser mais que uma boa reza. O Vitor Groba colocou: triste realidade, todos os dias me fazem pensar se tomei a decisão certa. Eu acredito que da mesma forma que as demandas do condomínio... Da mesma forma que lá nos Estados Unidos, a mesma faixa etária nossa
liberdade geral. Por conta desse processo como um todo, a gente vê quanto tempo leva para ter esse amadurecimento de uma geração. Eu falo assim, se eu olhar para o Mauro criança lá atrás, que escutava algumas coisas do seu pai, e olhar para o Mauro de hoje que pensa algumas coisas, eu vou ver a minha evolução. Estou falando de 50 anos de vida. Mas tem que ser uma evolução da sociedade. Então, o amadurecimento, infelizmente, para o futuro é algo que demora. Talvez meus netos... Sim. Ele aqui ensino religioso também. Ensino religioso, o SPB... A Karina Padilha colocou: eu não acredito que alguém compartilhe um vídeo com conteúdo que possa prejudicar alguém sem intenção. Infelizmente, é muito mais fácil as pessoas acreditarem quando falam mal do síndico do que conversar com ele. E num dos condomínios que eu estou sofrendo perseguição, e uma moradora fez uma pergunta maravilhosa. Eu agradeci a pergunta e falei, por quê? Porque agora eu posso dar a minha versão dos fatos, né? E expliquei tudo o que acontece, o porquê. Porque assim, muitos não era essa, mas para mim foi maravilhoso, porque eu tive a oportunidade de dar a versão dos fatos. A Sandra Menezes: eu tenho passado por uma situação muito constrangedora. Fiz um termo circunstanciado e vou continuar com o processo. Concordo quando vocês falam em sentar e conversar, mas não aceito. Fiquei emocionalmente abalada com toda essa situação. Olha, eu tenho refletido muito, né, sobre todas essas questões que... porque muitos me perguntam, né, pra gente, você também deve ter ouvido isso, como é que vocês aguentam, né, como é que vocês passam por essa situação. E de fato, se você não tem um psicológico, né, se você não tem uma estrutura, né, bem sólida, realmente é muito... Ciclo pesado de meditação, oração e uma série de coisas. Eu se tranque de qualquer coisa nesse sentido. Conflitador de pastel, qualquer coisa assim. Tem horas que se a gente... De tamanha que é a perseguição, tamanha que é a maldade das pessoas nessa situação de falar mal de você e tudo mais. Eu recebi As coisas chegam pra gente, né? Um rapaz falando com uma outra pessoa, falou em áudio até, eu recebi esse áudio. O Walter tá inacessível, não consigo falar com ele, tá, não sei o que. O que eu fiz? Peguei e entrei em contato com a pessoa. Falei, você comentou que eu tô inacessível, que você não fala comigo e tal, não sei o que, mas eu não tenho nenhuma mensagem sua para responder, não tenho um telefonema que você tenha me feito que eu não tenha te atendido. Aliás, no WhatsApp, desde junho de 2023, que você não me chama. Nós falamos no grupo da comissão do mercado, quando foi para implantar o mercado, dificuldade de falar comigo. Inclusive, o meu escritório é no prédio comercial do lado onde você mora, né? Aí ele falou, não é dessa vez, é que lá atrás, não sei o quê. Tu entendeu? Então começa a ficar... Tu entendeu. Entendeu? E o Antônio Camilo Zargo colocou: essa parte de contratação é mesmo uma grande dificuldade. Muitos fornecedores nem querem mais fazer orçamento. Acho que tu tinha comentado que faz orçamento e nunca sobre as melhores práticas de aprovação em assembleia. Com o Google, a sua gravação, comentar sobre isso. Nem baixo o som. O som tá baixo aqui, não dá. Entendeu? José, precisa trocar de A Sandra Menezes está sempre participando com a gente aqui também. Agradecer os comentários da Sandra. Obrigado, Sandra. Do programa sobre o carro elétrico, muito legal a explicação. Minha convenção não delimita a vaga. E tem condômino que mora no prédio há 50 anos e acha que é dono da vaga. E diz que tem direito de adquiri-lo e ficar com a vaga. Estou me preparando para uma assembleia para fazer um rodízio. Procede ele dizer que tem direito à vaga? Me esclareça, por favor. Direito adquirido, né? Adoro assistir esse trio esclarecendo tantas dúvidas e dando dicas. Qual o nome dela? Sandra. É questão de respeito, né? E no curso que nós fizemos... No meu entender, se a vaga não for escriturada, ele não tem direito à preferência. E na convenção, na escritura consta somente a pessoa tem direito a uma vaga, mas não delimita que as vagas pertencem a cada unidade. Então, aí conforme eu estava falando, né, que você interrompeu, nos cursos, nas aulas que a gente... É do mesmo assunto. Nas aulas que a gente... Deixa o cara falar. A hora que você terminar, eu começo. Pode começar? Não? Obrigado, viu? Já perdi todo o livro. Brincadeira. Nas aulas que nós fizemos, né, aqui na Gabo,
né? Tem o mestre Gabriel Carpati sempre falava uma frase que grava, algumas frases ficavam registradas aqui. O condomínio não é quem faz primeiro, não é porque quem fez primeiro passa a ter direito. Exemplo do é proibido ar-condicionado, mas toda essa situação. Houve um descumprimento do regulamento ou da comissão por 50 anos e agora ela está tentando regularizar isso, porque o mesmo direito dessa pessoa que usa vaga há 50 anos, um cara que mudou ali tem esse direito. Então eu entendo que ela deve sim prosseguir com o rodízio, que é o mais democrático. E se o cara quer a vaga, vai lá no dia da Assembleia de sorteio de vaga de cara, gente, posso usar? Você não iria acontece da maioria. Exatamente. O Jefferson vai falar aqui, o Jefferson Alvarenga Santos, ele vai falar aqui do Uno, mas eu lembrei uma coisa que tu falou, o Quid foi vendido. Foi. Tu vendeu porque... Não, tu vendeste? Eu vendi antes do problema. Porque... Não, mas porque tu colocou aqui, fez a propaganda. Não, mas foi antes do problema Iguara. Não tem que pagar um... Eu acho que tem que cachê? pagar uma comissão, 6%. Não, eu vendi via outro portal de coisas, eles já ficaram com a comissão. O Jefferson colocou aqui, o Uno é o melhor carro que tem, masoquista ainda o Jefferson. Com prazo de validade, logo tem que trocar. O Américo colocou, já tinha assistido o programa do Perito que a gente comentou. Como chama o Perito? O Ansel Lankman. E essa complementação é o que faltava. Até foi assistir de O mesmo nome dele? Ansel Lankman. Tá. Queria saber se ele conseguia repetir do mesmo jeito. Como diz o nosso diretor, Ansel Lankman. As dúvidas. Não, o Américo colocou em relação à obra voluntária, a obra de puro deleite, né, a obra de deleite ou conforto, uma obra a qual não é necessária para o condomínio funcionar. A gente estava até conversando isso antes. A gente conversou e eu falo assim, é para deleite, conforto e que ela não é necessária para funcionar, mas quem decide são os condôminos e... Se vão enfrentar o e muitas vezes é aquela história que eu estava falando. Existe uma dificuldade enorme em você conseguir o quórum com dois terços, mesmo que a tua assembleia permanente, em determinados condomínios, você não consegue esse quórum e as pessoas vão ficar com comodidade e seu deleite e tudo mais. Então quem tem que definir se vai ou não vai comprar a briga, se vai ou não vai, se entende aquilo como uma obra necessária, útil ou voluptuária, são os condôminos. Sim, porque as coisas, assim, água, né, e luz, né? Hoje a internet, né, principalmente na época da pós-pandemia, virou essencial. Essencial, né, que antes não seria tratado. Não, e que talvez, assim, tem que ficar um pouco mais claro, que não é que, assim, a maioria da Assembleia decidiu que isso aqui é necessário e isso vai ser feito. Não, a gente está falando de uma coisa mais unânime, né? A gente tem lá uma quantidade de pessoas na Assembleia que todos querem aquilo, né? Então não custa, na verdade, a gente fazer. Não, e quando eu falo, não é na situação de que eu estou definindo, o juiz está definindo se a obra é voluptuária ou não. Quem define são os condôminos. Os condôminos sabem se aquilo é para eles importante, algo supérfluo. Eles definem aquela situação. Entendeu? Então ninguém melhor de quem é o proprietário, de que está ali no meio, para definir o nível de importância daquilo para o condomínio. São eles que definem. Porque pode acontecer no meio dessa assembleia, na verdade, uma pessoa levantar lá e falar, não, isso não está certo, não sei o que tal, e sim surgir como outra coisa. Mas tu pega um negócio que praticamente todo mundo quer aquilo, né? Por mais que seja, realmente aquilo é voluptuário na concepção da situação. Vamos botar uma churrasqueira dentro do salão de festa. Porém, todo mundo quer. Ninguém vai questionar, ninguém vai reclamar. Então, eu sou vegano. Não tem. Você pode assar chuchu. É só tu não reservar churrasqueira. Assa chuchu, pimentão. Deixa. Não, mas é voluptuário. Ó, o Américo... É isso que eu falo, uma discussão em que a gente tem que deixar de lado o nosso ego, o nosso eu, e pensar no coletivo. A churrasqueira, ela não... Vai ser boa pro condomínio. Ela vai ser boa pro condomínio, ela vai valorizar o condomínio, ela vai trazer um negócio pro condomínio, independente se é uma obra desnecessária para o funcionamento do condomínio. Mas eu não como carne, não quero saber de churrasqueira. Mas é uma situação que quem define isso é o condomínio. A massa. É a massa condominial.
O Américo colocou aqui uma outra situação. A primeira pergunta está baseada na lei. Possibilidade de participação do voto do inquilino. O artigo 83 da Lei do Inquilinato estabelece a possibilidade de o locatário votar em assembleias que tratam das despesas ordinárias na ausência do condômino locador. Na convenção também tem. Nas convenções que eu tenho, isso não tem. No Código Civil, né, não estou dizendo que está... Conhece aqui e colocou inclusive o artigo 83. No Código Civil, diz lá que para participar você tem que estar com procuração. Representado. Isso está normalmente nas convenções, está referendado. Ele está se referindo ali do inquilinato. A gente está colocando embaixo da Convenção do Condomínio do capítulo e condomínios dentro do Código Civil. Sim. Então, leis conflitantes. Leis que batem. Às vezes eu também falo bem. Fala sua palavra. Não. E aí a gente tem que trabalhar em cima do assunto em questão. O assunto em questão é condomínio. Não, talvez eu esteja até confundindo o Código Civil com a convenção, mas eu lembro que todas as convenções que eu conheço está escrito lá. Para participar, Sim. tem. A gente já está há bastante tempo. O Vitor Groba colocou. E aí a gente já vai encerrar com essa. Sei que é puxado gravar alguns programas com 1 hora de duração. Vitor, ninguém vai assistir esse Vitor programa. Groba, vou falar pra você, se trocarem essa cadeira aqui eu até fico, porque rapaz... Muitas vezes quando eu vou assistir alguma coisa que a chamada é legal, tal, não sei o que, eu entro lá. Se eu vejo que o negócio tem 1 hora de duração, eu pulo. Eu não assisto. Né? A não ser que seja uma entrevista que você fala, pô, eu tava assistindo o Cosme... Na vida real. Eu acho que é alguém, mano, com o Bruno Lourenço. Eu tava assistindo, porque na verdade eu acho legal a história do Bruno, porque o avô dele foi jornalista, o pai. Então, tem 1 hora ali. Entendeu? Então eu tô assistindo aquela entrevista. Entendeu? Mas um assunto qualquer, você Só fala. o Damião entra na história, sai. mas tudo bem. Eu falei o Cosme. Eu faço do YouTube, para mim, muitas vezes até uma ferramenta de podcast. Então, às vezes eu escuto muito no carro, escuto muito em casa, com fone de ouvido, esse tipo de coisa. Então, eu tenho. Escuta. Eu me vejo no espelho todo dia. Eu não e assisto, você, mas só- escuto. Ele escuta. Você nem isso faz. Entendeu? Então, tudo depende de como horas aqui com você, que a gente grava sempre de 4 em 4, tá ali? Isso. 4 horas com você aqui, cara. Não, Você chega no é. quarto. Não vou ter Não chega no quarto. Chega no quarto. Bom, gente, melhor antes de anote as perguntas, pra gente não perder tempo com você procurando. A gente tem um teleprompter aqui, a gente Entendi, Aham. entendi. Então é isso, pessoal. Obrigado aí pela audiência. Não se que a gente já foi até Até na fechada. Até no fechamento, ele tá Obrigado aí por nos prestigiar, né? O pessoal do Condomínio Informal, o Rogério tá citando e toda a galera dele lá. Por hoje é só mais de podcast e até o próximo programa.